Então, pessoal, hoje o nosso encontro vai ser para falar do tour Caminhos de Pedra. Né? Nem sempre uma pedra no caminho é uma pedra no caminho, às vezes as pedras mostram o caminho. E hoje a gente vai falar deste roteiro, que foi um roteiro onde nasceu aqui a entrada, a chegada dos imigrantes italianos em Bento Gonçalves. Nós temos uma convidada muito especial conosco, que é a Nicole Sacchemaso. Falei certinho o nome? Sacchetti. Bem italiano. É bem italiano, né? Ela é responsável pela comunicação da Casa da Ovelha, que é um dos atrativos ícones deste roteiro, que a família, a criançada e todo mundo gosta desse atrativo. Então a gente vai conversar logo mais sobre a Casa da Ovelha, mas antes da gente falar sobre esse atrativo lindíssimo, que realmente mexe com as nossas emoções, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o que é o Caminhos de Pedra, compartilhar essas curiosidades, né? Lembrando que o objetivo também é despertar o interesse de vocês sobre esse roteiro, e nós temos muitos agentes de viagens e operadores que nos acompanham. Então é bacana a gente poder compartilhar com vocês essas informações, que são informações que vocês podem também transmitir aos clientes de vocês. Além de estar sendo transmitido ao vivo nas nossas redes sociais, esse vídeo depois ele vai ser totalmente compartilhado também no nosso canal no YouTube. Então, se você não é inscrito ainda no nosso canal, este é o momento de fazer a divulgação. Nos procure Giordani Turismo no YouTube, se inscreva, né? Até coloca o sininho ali para você receber as notificações, que na sequência, logo mais, na íntegra, esse vídeo vai estar lá. Assim como o da primeira live também já está compartilhado lá. Então, falando sobre o roteiro Caminhos de Pedra, né? Ali foi realmente o local de chegada. Aquele roteiro a gente chama de linha Palmeiro, né? No distrito de São Pedro, aqui de Bento Gonçalves. E o primeiro local de moradia dos imigrantes italianos, quando eles vinham, lembrando que eles chegaram, muitos deles por Porto Alegre, depois eles vinham até Montenegro, vinham abrindo estrada, realmente, né, não existia, não era colonizada essa área aqui do Rio Grande do Sul, né? E ali foi construído um barracão. Inclusive, hoje o bairro tem assim, o nome de barracão porque foi construído um barracão mesmo de madeira, né, que abrigava esses imigrantes italianos até que eles recebessem as suas terras. Foram em torno de 200 lotes que foram distribuídos ali. Então, os imigrantes chegavam, eles eram provenientes principalmente da região de Belluno e Vicenza, que é da região do Vêneto ali, né, na Itália, e eles ficavam aguardando nesse barracão a distribuição do seu lote de terra e recebiam também sementes e ferramentas para poder começar a produzir. Lembrando que não era de graça. Depois eles precisaram pagar por tudo isso, né? Por todas essas terras, né? A propaganda lá na Itália foi um pouquinho diferente. Quando eles chegaram aqui, se depararam com outro cenário. Então, ali por muito tempo também, nessa região de São Pedro, se desenvolveu muitas ferrarias, muitos moinhos, tem rios que passam por ali, então faziam mover, né, as rodas da água. E era um roteiro realmente de ligação dessa região que estava começando a ser explorada, né, com Porto Alegre. Então, era uma rota de tropeiros também. Então ali se desenvolveu o comércio, se desenvolveu a hotelaria, né? Muito foi se desenvolvendo nessa região. Até que lá, pelo ano de 1919, chegou o trem. A nossa querida Maria Fumaça chegou em Bento Gonçalves, né? Desenvolvendo uma outra área da cidade. A área aqui do ladinho, nós estamos na Epopeia Italiana, né? Esse bairro aqui é chamado de Cidade Alta. Então, nessa região começou a se desenvolver a cidade. E aí lá pelos anos 60, então, realmente começou as estradas, as rodovias serem pavimentadas por essa região também, e o distrito de São Pedro acabou ficando um pouquinho mais esquecido nessa movimentação, né? Já não era o principal elo de ligação, a principal estrada de ligação, nem a Porto Alegre, nem a Caxias do Sul. Então as famílias ali começaram a sentir a saída realmente do fluxo de pessoas, começou até a diminuir um pouco até a renda, né? E elas acabavam não mais trabalhando na modernização das suas casas, né? Então isso foi bom porque contribuiu para manter as casas com a sua arquitetura preservada. Até que aí, depois de um certo momento, a gente teve um empresário do turismo aqui da região que vislumbrou uma oportunidade. Ele percebeu que muitos turistas que já visitavam a região das Hortênsias comentavam sobre a arquitetura enxaimel de lá.
E ele já conhecia o interior ali da linha Palmeiro e São Pedro e via que tinham muitas casas belas, né? E por que não explorar também esse viés arquitetônico? Aí, em certo momento, ele conheceu um arquiteto, Júlio Pozenato. Esse arquiteto escreveu um livro sobre a arquitetura da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Ele convidou o Pozenato para vir a Bento Gonçalves fazer uma palestra, né? E viu que realmente a gente tinha um tesouro arquitetônico em Bento Gonçalves. Ele financiou a vinda do Pozenato para que o Pozenato realmente explorasse todos os interiores aqui, todos os distritos de Bento Gonçalves. E ele identificou que realmente ali em São Pedro, onde a gente tem o maior acervo arquitetônico desses imigrantes italianos, né, que vieram para cá e que se localizaram entre 1875 e 1890, a maioria dessas construções aí que se originaram. Então, realmente começou-se a construir esse roteiro com esse viés da arquitetura para que realmente a gente explorasse. Isso se tornou patrimônio histórico e cultural do Rio Grande do Sul. É importante, né? A gente sempre vai ser muito grato ao Tarcísio Miquelon por esse olhar empreendedor sobre esse roteiro e para mostrar também que não só da cultura da uva e do vinho viviam os imigrantes italianos que aqui chegaram. Inclusive, se identificou que naquela região de São Pedro, a maioria das famílias eram originárias da região de Belluno, na Itália. Então, eles vinham com esse conhecimento de mecânica, de arquitetura, né? Então, por isso que tinha muitas ferrarias naquele lugar também, muitos moinhos, né? Eles eram melhores na arquitetura do que até propriamente exímios agricultores, assim. Então, essa região se desenvolveu para isso e a gente mostra nesse roteiro, que são 12 quilômetros de extensão, diversas casas de madeira, de pedra da colonização italiana e cada uma mostrando uma temática da vida dos imigrantes, né? Quando se originou o roteiro lá pelos anos 90, eram 6 pontos principais de visitação. Alguns deles eu vou falar um pouquinho mais adiante também, né? E aí hoje a gente já tem 70 pontos de contemplação e 28 pontos que são visitados. Né? Vale ressaltar que o roteiro também tem uma associação, a Associação dos Caminhos de Pedra, que é sempre muito parceira também, que desenvolve um trabalho muito bacana de qualificação, de divulgação, né? Desses estabelecimentos. Então hoje nós vamos falar sobre o tour, que é o Tour Caminhos de Pedra, que é um tour que tem 4 horas de duração, né? E que ele visita 3 pontos e um ponto de parada, então são 4 locais que a gente visita. E o principal, assim, que toda a família gosta, um dos pontos que a gente mais anima, assim, e realmente, não só as crianças, mas os adultos voltam a ser criança também, é a Casa da Ovelha. Voltam, né? Voltam. Eles lembram a infância. Lembram a infância. Então, esse tour que está sendo comercializado em qualquer operadora, você que é agente de viagens, você vai encontrar no sistema esse tour para venda também. E é um ponto obrigatório. Lembrando, patrimônio histórico e cultural do Rio Grande do Sul. É um museu ao ar livre, onde a gente realmente conhece a história dos imigrantes, vivencia, né? Mas vamos falar agora, então, da Casa da Ovelha. Me explica, Nicole, aonde está localizada a Casa da Ovelha, ali no Caminhos de Pedra? Quais são as principais experiências que o cliente vai vivenciar lá? Bom, a Casa da Ovelha, ela fica em Bento Gonçalves, nos Caminhos de Pedra, né? Que é o roteiro que a gente está falando hoje. E ela fica bem no centro de todo o caminho, né? Ela é bem no centro do Caminhos de Pedra. E aí o visitante, ele pode vivenciar uma experiência muito inovadora, que é uma experiência de como faz, de onde que vem o leite de ovelha, né? Antigamente a gente tinha só a visitação dos produtos, a degustação e podia conhecer a casa, enfim, que também é muito histórica. E o visitante sempre teve a curiosidade de saber de onde que vem o leite, como que é feito, como que é todo o processo, né? Então a gente teve a ideia de abrir esse processo para o visitante, para ele poder conhecer e vivenciar esse momento mais de perto, né? Então a gente tem 2 opções de experiência na Casa da Ovelha. Uma é para as atrações normais do cronograma, onde o visitante vai conhecer todo o processo, todo o manejo da fazenda, né? Que é a amamentação do cordeirinho, desde quando ele é pequeno, o pastoreio com os cães Border Collie, que é a movimentação das ovelhas, o grande rebanho, que é o momento em que desce as ovelhas da nossa fazenda para a retirada da lã e em seguida vão para a ordenha, né, que o leite é encaminhado para a indústria, para a produção dos nossos São mais ou menos quantas iogurtes. ovelhas?
em torno de 800 a 1.000 ovelhas. Não são todas que estão no período lácteo, né? Mas na nossa fazenda a gente tem aproximadamente isso. Que bacana. E o visitante, então, ele vai conhecer, vai participar, de cada 30 em 30 minutos uma nova atração inicia. Temos também a falcoaria, com as aves de rapina, né? Onde ele tem contato com o gavião e com a coruja. Temos também a degustação dos nossos produtos. E a atração mais fofa e mais esperada, que é a amamentação, né? Que o visitante pode amamentar o cordeirinho. Essa é uma das experiências que a gente oferece. E a outra experiência é a Aventura com o Pastor, que ela é um passeio bem personalizado e bem exclusivo, onde o visitante vai conhecer realmente os nossos bastidores, né? O que a gente faz por trás dessas atrações, como que é o manejo das ovelhas, como que é o dia a dia, como que funciona. Então ele vai num veículo de aventura, passear pelas nossas terras, conhecer essa rotina, onde tem mais ovelhas, mais de 300, 400, ele vai passando nos lotes. Ele tem um piquenique com os nossos produtos, que também ele aproveita. Além disso, quando ele volta desse passeio, ele é direcionado para a área mais fofa e uma das mais sensíveis assim da empresa, porque é o berçário. Ali é onde que ficam os recém-nascidos, os bem que nasceram há algumas horas ou alguns dias, né? Então são os bem pequenininhos. E aí eles compreendem como que é a gestação da ovelha, como que funciona todo o processo de gestação até o nascimento e quais são os cuidados do dia a dia. Esse passeio é bem exclusivo porque vai só a família de vocês, né? É vocês que vão entrar no veículo de aventura e vão vivenciar este passeio. Que bacana, que bacana. E me conta um pouquinho sobre essas experiências. Quanto tempo elas duram, mais ou menos? Acontece uma na sequência da outra? Como é que acontece? Tirando essa do pastor, que é bem exclusiva, né? Isso. As atrações do cronograma, que foi as que eu comentei antes, 30 em 30 minutos uma atração inicia, né? Então, no momento que o visitante chegar, ele vai ser direcionado para a atração que está acontecendo. A gente tem um cronograma, como que a gente trabalha com animais, a gente trabalha em cima da rotina deles, né? Então, eles vão amamentar em horas específicas do dia, não é a todo momento, né? Então, a gente se adequa ao cronograma deles. Então, no momento que o visitante chegar, ele é encaminhado para a atração. A aventura com o pastor, ela tem duração de 1h30, aproximadamente. Depois o visitante acompanha as demais atividades também. Acompanha as demais atividades. O pastoreio também é um sucesso, né? Com os cães Border Collie, a Tina. Conta um pouquinho sobre os cães pra gente. O pessoal, quando vem lá, se encanta com a inteligência dos cães Border Collie, né? Eles são considerados uma das raças mais inteligentes, né? E através de comandos em inglês e alguns em português, que no caso é a Tinha, né? Que ela tem comandos em português, é uma da única, né, que tem no nosso parque. Eles fazem toda a movimentação do rebanho, né? Então, se eles querem que o rebanho vá para tal lado, eles vão dar um comando específico, né? Ou que o rebanho pare, também vai ter outro comando. E as pessoas ficam impressionadas, né? Porque com um comando, às vezes até com apito, porque também pode ser treinado com apito, então através de sons, o cão faz o movimento que o pastor deseja. Isso ajuda muito, né? Porque se o pastor tivesse que fazer todo o trabalho sozinho, ele levaria muito mais tempo. Então é uma pequena amostra do que acontece na aventura do pastor, né? Que a gente mostra um pouco mais sobre essa movimentação, que é com mais ovelhas. E também em competições dos cães Border Collie, né? Que também acontecem a nível mundial, em que o cão vai fazer essa movimentação. Então, a gente traz um pouquinho para vocês conhecerem a inteligência desse cão maravilhoso, fantástico. Eles são muito dóceis também, né? São muito dóceis. E o bacana é que na Casa da Ovelha você tem realmente essa possibilidade de ir lá amamentar as ovelhinhas, de estar próximo das ovelhas. Na atividade do pastoreio, ao final você pode fotografar com os cachorros, fazer carinho nos cachorros. Eles são muito dóceis, né? A Tinha, que é a Tinha de Tinhosa, né? Uhum. É muito engraçado a interação de quem conduz a atividade também. Aliás, aquele profissional ali é incrível. Parabéns pela equipe toda de vocês. Então, realmente, é uma experiência única que fica, assim, na memória. A gente sempre costuma dizer que o visitante vai lá e vai trabalhar, né? Vai trabalhar por nós, porque ele vai lá amamentar, vai lá dar ração, né? Então, ele vai fazer o nosso dia a dia, vai ter essa experiência do que a gente faz, do como que é a fazenda, né? O que acontece. Ele não vai lá só visualizar a atração ou ver o que está acontecendo, ele bota a mão na massa e participa, né?
Que bacana, sabe? Acho que essa é uma característica aqui da nossa região, porque na Vindima também o cliente trabalha pela gente, né? A gente brinca que o pessoal vai lá, o turista colhe a uva, pisa a uva, e a gente dá uma merendinha aí pra compensar, que é aquele lanche típico, né? Coloca uma música pra animar, mas eles nos auxiliam na colheita da uva. Isso aí, verdade. Realmente, pra você, é isso que a nossa região proporciona muito, né? Esse é o objetivo, assim, tanto da Giordani, eu sempre gosto de frisar que nós temos como negócio da empresa as vivências memoráveis. Então, a gente quer proporcionar essas vivências, né? Que você participe de uma experiência aqui da nossa região mesmo e aquilo vai ficar na tua memória. Então, é bacana porque, por exemplo, nessas atividades da Casa da Ovelha, você vai lá, vai interagir com as pessoas daqui, com os animais, com a nossa natureza, com as paisagens, né? Você está interagindo com as pessoas que estão contigo na viagem, né? Aproveitando a companhia das pessoas que estão com você, conhecendo novas pessoas. Então, realmente, é um turismo de experiência, de essência e muito autêntico, né? E a experiência é algo que fica na nossa memória muito forte, né? Porque o visitante, ele vai sempre lembrar daquele momento. Até a gente teve um depoimento outro dia de um visitante que veio há anos atrás, ele lembrava, né, do nosso parque, veio nos visitar de novo, e aquilo lá porque marcou muito ele, né? Então o visitante volta para ter essa experiência. E a gente tá sempre também se atualizando, fazendo coisas novas, mais inovadoras, umas experiências diferenciadas também. A gente tem essa característica muito empreendedora da nossa região, que é de querer também, a gente cria essas experiências, esses novos negócios e quer sempre estar inovando, né? Lançando alguma novidade. E isso é bacana, porque eu já tenho aqui, a Joia Viagens comentou que esteve aqui em 2018, então já faz 2 anos, pode voltar que com certeza tem novidade. A Pri esteve aqui em 2011, já faz mais tempinho, já vai fazer quase 10 anos, já vai fazer assim um aniversário, tem que voltar. Ela que diz que é carioca, mas ela tem um coração gaúcho, ama aqui a nossa região também. Então, realmente, quem vivencia a região tem essa característica de querer retornar, né? Sabe que muitas vezes em capacitações eu sempre pergunto quem já esteve na Maria Fumaça, né? Que é um dos grandes atrativos daqui também, e muitas pessoas já repetiram por 9, 10, 11 vezes. Eu fico maravilhada, porque realmente cada passeio vai ter uma paisagem diferente, né? Vamos lá pro Caminho de Pedra. A paisagem vai mudar conforme a época do ano, né? Agora no outono a gente está com uma paisagem lindíssima, né? Dourada, a gente brinca, os tons terrosos, né? Então tem uma outra luz. O inverno tem o seu charme também, o verão, a primavera, então muda muito o ambiente, né? E isso que é interessante da gente comentar. E muitas pessoas já estão comentando, e a epopeia, a Carla comentou, várias pessoas aqui falando, vocês estão na epopeia italiana. O pessoal da Noa Travel também comentou, saudades de vocês aí, nós também estamos com saudades de vocês, né, loucos para recebê-los aqui de volta. E a gente sempre faz uma ligação quando a gente explica a epopeia italiana, eu e a equipe comercial como um todo, aqui você vivencia o espetáculo, né, um espetáculo de 35, 40 minutos, em que o ator vai conduzir vocês pelos cenários. Nós estamos aqui na Itália, em Pedersano, né, a cidade de onde saiu Lázaro e a Rosa Giordani. E lá no Caminhos de Pedra, você realmente vivencia as casas construídas por esses imigrantes. Então aqui você tem essa experiência de imersão, né? Você vai passar pelos cenários todos. Aqui do ladinho a gente tem a Casa do Frio, tem vídeo, tem o navio, a floresta e tem a Vila de Bento Gonçalves lá ao final. Lá no Caminhos de Pedra você tem a oportunidade de realmente vislumbrar as casas dos imigrantes italianos. E falando em arquitetura, falando em casas, eu quero fazer o link já para a próxima pergunta, Nicole, que a Casa da Ovelha é uma casa de madeira, com uma arquitetura lindíssima também, e ela tem uma história bem peculiar, né? Conta pra gente essa história. É uma casa centenária, né? É uma casa que tem mais de 100 anos de história, e ela já passou por muita coisa, né? Ela já foi hotel, já foi armazém de secos e molhados, já foi residência mesmo. Por isso daquele armário lindíssimo. Sim. Que tem no fundo. É o armazém ali, né? Sim. Quando que o visitante entra, a gente procurou sempre manter toda a característica original da casa, né? O visitante vai entrar no nosso segundo andar, que é a degustação, e ele vai ver o armário, e até a gente tem uma das fotos que era o armário do armazém dos secos e molhados, né? Então é um armário ainda daquela época, que não foi mexido, não foi desmanchado, ele tá ainda lá, presente na história.
E a casa, por passar todos esses, por hotel, por armazém, por residência, chegou uma época em que a madeira era sinônimo de pobreza. Então as pessoas começaram a desmanchar, porque tinha muita casa de madeira. E por trazer esse sinônimo, né, as pessoas começaram a desmanchar e fazer casas de alvenaria, né? E essa casa era uma das casas que estava sendo desmanchada. Até uma parte do lado ela já tinha sido desmanchada. E aí quando o seu Tarcísio viu, né, ele disse, opa, não pode, né? Que pecado! Sim, tá destruindo a história, né? E que naquela época era nada, né? Mas hoje lembra muito. É como as casas de pedra também, que também tem muita história e as pessoas gostam de ver. Então ele adquiriu a casa. Só que um negócio muito importante é que ele só vendeu a casa, né? Ele não vendeu a terra. Então a gente teve que transportar a casa em cima de um caminhão. Durante a sala da degustação, você tem uma foto em que tem a casa em cima do caminhão. E por mais dela ter andado só 50 metros, que é pouquinho, né? É do outro lado do nosso estacionamento que ficava a casa, ela levou 2 dias. Porque ela é muito alta. Coisa de cinema, assim, a foto tá lá pra comprovar, porque eu já estive lá com turista, começa a contar a história e fico, não é possível que isso aconteceu. Ainda bem que vocês registraram com fotos, assim, porque realmente parece coisa de cinema, né? Sim, e ela tem o pé direito muito alto, então qualquer movimento muito rápido podia acabar caindo a casa, né? Então teve que ir com muito cuidado, por isso que levou 2 dias. E daí quando levou, a gente colocou ela em cima de pallets de madeira, que depois foi feito o varejo embaixo, né? Que é onde que a gente tem para comercializar os produtos, os outros, as pelúcias, né? E o visitante em cima consegue viver, na parte da degustação, ver toda a parte, tem o móvel, né? Que tu comentou antes, que também dá para vivenciar. E do lado a gente tem uma janela que o visitante pode conhecer também o laticínio, que é onde que acontece a produção dos produtos. A parte que tem o laticínio era uma das partes que tinha sido desmanchada. Então o visitante, a gente reconstruiu, né, em alvenaria, reformou por fora de madeira e aí o visitante consegue visualizar mais de perto. A gente tá rindo aqui porque live é muito engraçado, né? Porque tudo acontece ao vivo. Sempre me vem o Faustão em mente, quem sabe faz ao vivo. E a live tá caindo um toró aqui em Bento Gonçalves nesse exato momento. Uma baita de uma chuva que eu imagino que vocês não estão vendo, mas estão ouvindo, né? Porque aqui realmente, por mais que a gente tenha uma cobertura super bacana, e a gente tá com live, é o áudio do celular, né? Então eu imagino que a gente tá falando bem alto, mas vocês estejam ouvindo a questão da chuva. De qualquer forma, a gente vai seguir a nossa conversa. A gente está gravando com uma câmera também essa nossa conversa e ela vai estar no YouTube. Então, no nosso canal. E lá a gente vai conseguir mexer um pouquinho na edição e vocês vão poder ouvir melhor, tá? Nos sinalizem aí se vocês estão conseguindo ouvir. Ó, a Pri já comentou. Que chuva é essa? Já tem gente falando que o volume tá baixo, mas a gente tá falando o mais alto possível. O problema é a chuva mesmo. Mas é uma tromba d'água, daqui um pouquinho já deve amenizar um pouquinho também e a gente vai conseguir continuar a nossa conversa, né, com qualidade. Quando você falava da questão da casa de madeira ser uma vergonha, eu me lembrei que muitas pessoas também, a história do Caminhos de Pedra fala do quanto as casas de pedra também foram uma vergonha para as famílias ali. Porque as casas foram construídas com o material que ali existia, né? Muita pedra aqui na nossa região, muito basalto, né? E depois, com essa vergonha, se rebocou, né, as casas. E esse trabalho do Pozenato com o Tarcísio, lá também no início da revitalização desse roteiro, do restauro das casas, veio em tirar o reboco, né? E realmente fazer com que as pessoas tenham um orgulho da sua origem, né? Então isso tem um papel social para o município muito grande também, que é as famílias do interior daquela localidade terem um orgulho da sua origem, terem um orgulho da superação das dificuldades, né?
e permanecerem trabalhando ali no interior, contando a sua história, né? Falando com esse nosso sotaque daqui, compartilhando as histórias da família para quem vem nos visitar. Então, o que era motivo de vergonha no passado, né, de tristeza talvez, né, das histórias realmente de dificuldades, hoje é um motivo de orgulho, né, de quem vive naquela localidade, e por isso que as pessoas recebem o visitante com tanto carinho, com tanta hospitalidade, né, realmente fazendo com que você se sinta em casa, né? Acho que é esse o sentimento que as pessoas mais compartilham quando visitam aí o Caminhos de Pedra. Me conta um pouquinho sobre o perfil de público que visita ali a Casa da Ovelha, porque normalmente vem a pergunta. É só para criança. É só para criança. Ou então vem a outra pergunta, que é, mas Bento Gonçalves tem atividades para criança? Então a gente sempre fala do Caminhos de Pedra e da Casa da Ovelha, né? A gente é para todas as idades, para todos os públicos, né? Claro que a criança se diverte muito, principalmente naquela questão da amamentação, mas tem também o adulto que quando vai amamentar vira mais criança, às vezes eles se divertem mais que as crianças, né? Então uma experiência para todas as idades, até idosos também conseguem vivenciar muito, conseguem lembrar da infância que muitas vezes também foi, né, na natureza, em contato. Então eles têm essa aproximação. E para as crianças também, né? Às vezes as crianças vêm e elas não sabem de onde que vem os produtos, de onde que vem o leite, né? Como que vem. Então o visitante vem ali e conhece, sabe, vivencia, é uma aproximação com a natureza e com os animais, né? Então, qualquer idade, né? Qualquer idade do visitante, ele é muito bem-vindo, ele vai se divertir com certeza. Vai tirar fotos encantadoras, que as pessoas nos pedem muito, né? Ainda mais com as ovelhas, que são animais super dóceis e fofos. Vai tirar fotos maravilhosas. É um destino instagramável, né? A gente brinca. Tem muita foto aí pra TBT, por muito tempo vai ter foto de TBT dessa viagem aqui, né? Me fala um pouquinho mais sobre os produtos. A gente tá com uma cesta lindíssima aqui. Além dessa ovelhinha linda que eu tô cuidando para não derrubar ela, a gente tem uma cesta com vários produtos, né? Não só alimentícios, mas também cosméticos. Isso. O que acontece, então? A Casa da Ovelha, ela tem dois viés, né? A gente falou um pouquinho do parque, que é um dos atrativos, uma das fontes da empresa, né? Então, onde o visitante vai ter experiência. E a gente tem a casa que a gente costuma direcionar para a fabricação dos produtos. Que nem eu comentei, quando o visitante vai lá, ele consegue visualizar o laticínio e ver a produção de perto, né? E o laticínio, ele produz os iogurtes, os queijos, doce de leite, temos também um molho pesto, e eles são todos produzidos lá. E eles são, com exceção do doce de leite, todos sem lactose e sem glúten, né? Que hoje é o que as pessoas procuram muito, buscam muito, né? E aí o visitante conhece de perto esses processos. E além disso, que é uma empresa terceirizada que faz exclusivamente para nós, são os cosméticos que estão aqui, a gente está mostrando. Foi o que tu comentou, né? Eles são feitos com a base da lanolina, que é uma cera altamente hidratante, que ela é retirada entre a lã da ovelha e a pele, né? Quando que a gente tem uma atração que é a tosquia, que a gente mostra o processo de retirada da lã, que é uma atração muito importante, porque a ovelha precisa dessa retirada da lã para conforto, né? Porque às vezes pode acumular bichos, enfim, pode ser desconfortável para o animal. Então a gente faz esse processo em questão de ser saudável e de bem-estar para o animal. E aí no processo, quando tu toca na ovelha, depois de ter retirado a lã, tu sente a lanolina. E a tua mão fica altamente hidratante já, sem nem tu usar os produtos. E aí então a gente tem uma linha completa e variada de produtos com a lanolina, né, que é a matéria-prima, e que são altamente hidratantes, né? Desde creme para as mãos, emulsão, esfoliante, creme para os pés, para tudo. Realmente. E se as pessoas quiserem adquirir? Porque eu imagino que essa é uma pergunta frequente, né? Vem fazer o tour do Caminhos de Pedra, vai conhecer a Casa da Ovelha, tem contato com esses produtos, adquire ali no varejo
E depois, meu Deus, ficou viciado no hidratante, ou quer o doce de leite, quer o queijinho para poder tomar aquele vinhozinho nacional, né? Vamos incentivar aí. Essa semana a gente teve o dia do vinho brasileiro, né? E a gente tem excelentes vinhos aqui produzidos no país. E aí eu quero consumir esses produtos. Como eu faço para adquirir? A gente tem a nossa loja virtual, www.casadalvelha.com.br, que o visitante vai entrar no nosso site, vai adquirir os produtos e a gente envia para todo o Brasil. Os produtos refrigerados, que são, no caso, os queijos e o iogurte, eles são enviados refrigerados para todo o Brasil para manter a qualidade. E a gente também tem alguns pontos de venda distribuídos em quase todo o Brasil. São algumas regiões do Nordeste, mais Norte e Nordeste, que não tem ponto de venda. Mas na maioria a gente também tem o ponto de venda. No nosso site você encontra também a opção de ver o ponto de venda mais próximo de você. E aí você ou vai comprar no supermercado ou casa de produtos naturais, ou então encomenda pela nossa loja virtual também. Mas também é um excelente motivo para programar uma nova visita para a Serra, né? Para retornar a Bento Gonçalves, visitar novamente o Caminhos de Pedra, fazer aquela paradinha na Casa da Ovelha, participar de alguma outra atividade, né? E adquirir os produtos direto da fonte. Isso aí. Né? Eu estou com mais algumas pessoas comentando aqui, a Pri falando do vinho da Aurora, é verdade, está aqui pertinho a Aurora, mas assim, da Larentes, pessoal comentando também. Bom, são mais de 70 vinícolas só em Bento Gonçalves, né? Então já tem aí destinos de visita por muitas viagens, realmente muitas vindas para cá. Eu tenho também o pessoal da Alba Viagens comentando também que quer conhecer a Casa da Ovelha, quer trazer filho junto, né, pessoal? A Aninha da VIP Home também nos acompanhando, muito obrigada pela presença de novo. Camargo entrou aqui, deu boa tarde pra gente. E agora eu vou falar um pouquinho mais sobre esse tour, né, que é o Tour Caminhos de Pedra, que é esse tour facilmente encontrado com todas as nossas operadoras parceiras. E aí a gente está trazendo aqui uma explicação para ficar mais fácil para vocês, agentes de viagens, comercializarem também. Então esse tour, além de conhecer a Casa da Ovelha, também vai conhecer. O primeiro ponto de parada é a Casa Bertarello, é uma casa também de 1880, né? E ali tem um atrativo muito legal, que é a árvore umbu, ou Maria Mole, depende de como as pessoas conhecem Brasil afora, né? Essa casa, essa árvore que tem ali, ela serviu como moradia, como abrigo, né? De uma família de imigrantes italianos, as raízes da árvore. Então é um casal com 2 filhos que moraram por até 2 anos naquele local, foram reunindo as pedras e construíram um casarão lindíssimo ao lado, que hoje é a sede do restaurante, hoje não, já faz alguns anos, desde os anos 90, é a sede do restaurante Nona Ludia, que é onde é servido uma sequência de massas, onde tem a sopa de capelete, um galeto, né? A nossa comida típica aqui. Eu estou com um iPad aqui para acompanhar as perguntas. E eu consegui acionar a Siri. Mas agora eu consegui, antes que saísse aqui a Siri comentando alguma coisa, respondendo a árvore umbu, eu consegui mexer aqui. O ao vivo sempre é incrível, porque é cada desafio. Então, seguindo, a gente faz uma parada para conhecer essa árvore, né? Para visualizar essa casa lindíssima também, fazer muitas fotos maravilhosas. E depois a gente vai, então, conhecer a Casa da Ovelha, a Casa da Erva Mate, que também é uma casa, uma das primeiras casas a receber ali visitantes, né? Que foi a da fundação desse roteiro do Caminhos de Pedra, que é uma casa de 1884, também de madeira, com uma roda da água muito bonita também. E ali o grande atrativo é essa bebida típica do gaúcho, né? Então a gente vai conhecer como é o método de elaboração artesanal da erva mate. A gente tem os soques ali de 1918 a 1940, né? Uma produção bem limitada, são 2.500 quilos por mês só que eles produzem. Então, além de conhecer um pouquinho da própria planta da erva mate, de como é feita essa produção artesanal, ao final o visitante também vai conhecer como se faz, como se realmente monta o chimarrão, né? Tem o varejo ali, você recebe essa aula de como fazer o chimarrão sem entupir, que é muito importante na bomba. E aí você pode também
provar o chimarrão, comprar os itens e levar para casa, né, para depois fazer. E aí vem normalmente aquela pergunta, como é que faz mesmo o chimarrão? Qualquer coisa, se esquecer da aula da Casa da Erva Mate no YouTube, a gente tem vários vídeos ensinando, a gente pode ajudar vocês também depois. Seguindo, a gente tem um outro ponto conhecidíssimo que é a Cantina Estrapasson. A Cantina Estrapasson, ela foi cenário do filme Quatrilho, que foi o primeiro filme brasileiro a ser indicado ao Oscar, né? Várias filmagens, várias novelas já aconteceram ali, né? Uma casa também histórica ali de 1880, né? Em que você tem o chão batido, as pipas de vinho, né, onde era a produção da família Estrapasson ali, e você vai poder provar o vinho colonial, o vinho que a gente toma no interior mesmo, né, o vinho de garrafão, também os vinhos finos, suco de uva, eles têm alguns destilados, até aquele licor amaretto que é feito muito nas regiões, né, de colonização italiana, então também é possível conhecer essa Cantina Estrapasson. E eles têm no varejo também a possibilidade de degustar alguns queijos, salames, né? No final de semana não é raro você ter o pãozinho saindo do forno quentinho, bem quentinho da Dona Maria ali, né, que é maravilhoso. Então já pode inclusive comprar aí o salame, o queijo da Casa da Ovelha, o pãozinho quentinho do forno a lenha e levar tudo pro hotel aí. Cheirinho do pão é um negócio espetacular. É espetacular. Quem sente, com certeza leva o pão. Exatamente. E isso é uma característica, né, do Caminhos também. A ideia é também mostrar para o visitante os saberes da nossa região. Então ele realmente vai ver como é o pão ali, sentir o cheirinho, né? Conhecer os saberes, o jeito de fazer das pessoas daqui e poder levar isso para sua terra, né? Para compartilhar aí com a sua família. Eu tive uma pergunta muito bacana aqui do Eli, da Unic, que perguntou se a gente faz promoções. E aqui está uma novidade bacana também para vocês, que é falar sobre a promoção que a gente organizou, que são duas oportunidades de combos, tá? Tem o combo do final de semana, e quando eu falo em combo, eu estou falando de mais de uma experiência. Então, o combo de final de semana, por apenas R$150, é possível visitar 3 passeios. O Caminhos de Pedra, então receber realmente toda essa aula da imigração italiana, vivenciar a cultura, né, em loco, e participar lá da Casa da Ovelha das atividades também. O Tour Vale dos Vinhedos e o City Tour Viva a História, que é feito com o nosso ônibus vintage, né? A próxima live, inclusive, na terça-feira que vem, a gente vai pular essa quinta-feira porque temos o feriado aí de Corpus Christi. Então, na próxima terça, a gente vai falar sobre o City Tour Viva a História. Esses 3 passeios por um precinho super especial. Ou então a gente também tem um combo durante a semana, que a gente dá um catálogo, um portfólio aí de 5 experiências: Vale dos Vinhedos, Caminhos de Pedra, City Tour Viva História, Garibaldi, Capital do Espumante e a Vale do Rio das Antas, para que o cliente também possa selecionar 2 ou 3 experiências com precinhos especiais. Então procure aí o seu agente de viagens, né? Entre em contato, que é uma promoção super bacana que a gente está fazendo aí até o final do mês de julho, para compras até o final do mês de julho, e poder vivenciar essas experiências até dezembro de 2021. Exatamente, então dá para já fazer aquisição por esse precinho especial até julho e programar a sua viagem com mais calma a partir do momento que você estiver programando a sua vinda aqui para Bento Gonçalves. A gente já teve na semana passada uma live também, compartilhando vários eventos que nós vamos ter no segundo semestre aqui em Bento Gonçalves. Entre eles, a nossa querida Fenavinho, que eu sei que a Aninha da VIP Home está aqui e vai perguntar sobre a Fenavinho, porque a gente já tinha um grupo programado para a primeira data, que era agora em junho, né? E a gente precisou transferir por conta dessa situação de pandemia. Mas ela vai acontecer aí a partir do dia 19 de setembro, né? O vinho encanado, e de 8 a 18 a Vila Típica. Teremos uma live também só para falar sobre Fenavinho e os eventos que vão acontecer no segundo semestre. Então, a gente agradece muito, né, a participação de todos vocês. Deixa eu ver se a gente tem perguntas aqui para comentar. Tem um parabéns aqui da Rosemary, que sempre é muito bem recebido por esse povo educado e acolhedor, que é maravilhoso. Mandou um abraço aqui de toda a turma do Nordeste.
A gente fica muito feliz que a gente tem uma participação, uma audiência muito grande do pessoal do Nordeste. Aqui é um caso de amor, né? Eles amam o frio, a nossa natureza, o nosso jeitinho, a nossa comida. E a gente ama também as praias de vocês, o sotaque, a gastronomia. É uma troca de amor. É uma troca de amor, né? E é isso que é bacana, a gente poder vivenciar essas experiências e as culturas tão diferentes que a gente tem dentro do Brasil. E nessa retomada do turismo, a gente sabe que o foco vai ser o turismo doméstico, né? A gente vai ter logo mais, a partir de agosto, setembro, um aumento aí dos voos, né? Possibilitando esse turismo interestadual. E aí a gente vai estar aqui de corações, né, abertos, com muita saudade, de braços abertos, querendo receber vocês. Ó, já tem gente que está programando, já vai programar a próxima viagem aqui conosco também. Quero te agradecer. Ai, faltou uma informação importante. A Casa da Ovelha tem uma parceria maravilhosa com a Giordani Turismo, né? Essa informação não podia faltar, né? Não podia faltar. O cliente que visita a Casa da Ovelha com os nossos passeios, eles têm um valor diferenciado da taxa. Exatamente, é quase 50% de desconto que o cliente que vai fazer o passeio através da Giordani Turismo tem lá na visitação. Então é mais um motivo bacana para conhecer o roteiro com a Giordani. E vamos ressaltar os outros motivos também. A questão do agendamento, né? A Giordani faz todo esse agendamento, programa o roteiro da melhor forma que você não perca muito tempo no deslocamento, né? Então ela já faz o roteiro seguindo uma lógica para não perder o tempo no deslocamento, já agenda nos estabelecimentos, né? Porque as visitas têm horários, então para você realmente não precisar ficar esperando, então a melhor otimização do tempo, né? Além disso, a gente também trabalha com a questão da segurança, né? Não só a segurança do transporte, né? Em que você vai ter sempre um motorista, né? Habilitado, com o veículo também com todos os seguros, fazendo esse transporte para você. E você vai poder contemplar a paisagem, né? Mas também você vai poder degustar os vinhos, os licores, tudo muito à vontade nos lugares, né? Porque vir para cá, para a terra do vinho, a capital brasileira do vinho, e não degustar, então você vai poder ir à vontade com o motorista te conduzindo. Além disso, sempre vai ter um especialista no roteiro, né? Então, como é que você vai conhecer um museu ao ar livre, um local com tanta história, com casas de 1880, e não vai ter alguém te contando essa história? É como você ir a Minas e nas cidades históricas ter aquele mundaréu de igrejas lindíssimas, de construções, e não ter o guia te contando essa história toda. Então, realmente, ter esse guia da agência de turismo faz toda a diferença para você poder retornar para casa e não só mostrar as imagens lindas das casas, da nossa arquitetura, mas contar a história que está por trás dela, que só quem está aqui realmente conhece na pele. Sabe que há um tempo atrás eu trouxe um amigo, o Vitor Correia, vamos ver se ele vai estar acompanhando ele. Ele é português e ele veio pra cá e ficou encantadíssimo com Caminhos de Pedra. E ele me fez um comentário que disse, faz todo sentido. Ele disse, vocês ainda não se deram conta da joia que vocês têm aqui, porque é muito novo, é 1880, não faz tantos anos assim. Se você comparar com Portugal, que tem uma história muito mais séculos aí, de história, lá já tem um apelo a essa questão cultural muito maior. Então aqui a gente tem uma joia, né, que a gente começou a explorar aí pelos anos 90 nessa questão do turismo e que a gente está cuidando com muito carinho, porque com certeza realmente é um patrimônio belíssimo que tem de cada vez mais ser valorizado, né? Então, acho que esses eram os principais pontos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Nós estamos já chegando quase a 1 hora de live mesmo. Daqui um pouquinho o Instagram corta a nossa alegria, nos derruba, né? Nicole, você quer passar mais alguma mensagem para as pessoas? A Casa da Ovelha já está atendendo? Conta um pouquinho pra gente. Sim, a gente já está trabalhando normalmente, seguindo todas as recomendações, né, da OMS de prevenção, né? A gente tem toda uma higienização em cada atração, é obrigatório também o uso das máscaras, né? Então a gente toma todo o cuidado com o visitante, porque o visitante para nós é muito importante, né? Ele vai lá para se divertir e a gente quer dar esse momento especial para ele, quer que ele aproveite, principalmente agora, né? Que a gente ficou um tempo meio restritivo, né? De não poder sair de casa. E agora o visitante quer sair, quer conhecer novos lugares, né? Então a gente procura
sempre deixar o visitante o mais seguro possível, né? Tomando todas as medidas. E a gente tá funcionando normalmente, temos um feriado vindo por aí, né? Nosso horário de funcionamento é das 9 até as 17 horas e 30 minutos, sendo a última entrada às 16. E o visitante, no momento que chegar, que nem a gente comentou antes, já é direcionado para uma atração. Exato. Então, como vocês já puderam ver nessa fala da Nicole, né, os estabelecimentos estão atendendo aqui na região, a hotelaria está atendendo com 50% de carga nesse momento, então 50% dos quartos estão disponíveis para venda, e a gente já está então operando, já está recebendo turistas, principalmente regionais, né, que estão realmente tendo a oportunidade, tendo esse olhar de conhecer o destino que está aqui do ladinho, né? Então a gente tem recebido muita gente de Porto Alegre, de Caxias mesmo, que vem passar o dia, né, em meio à nossa natureza, em meio à nossa história, à nossa gastronomia, que sempre é um sucesso. Às vezes a gente quer viajar para outros países, né, mas a gente acaba esquecendo que aqui a gente tem muita história e muita coisa para conhecer, né? Ainda mais agora que tá tendo viagens mais próximas, né? É o momento de conhecer o que a gente tem de melhor aqui na região, né? Exatamente, exatamente. A Tereza comentou que travou um pouquinho aqui a nossa conexão antes. E eu quero tranquilizar vocês, né? Que a gente realmente, agora que vocês ouviram, parou a chuva. Tinha um chiado que não era o chafariz de Pedersano, era uma chuva muito forte aqui em Bento. Agora parou. Então, teve realmente essa questão da interferência do sinal por conta da chuva. Mas a gente gravou tudo com uma outra câmera. E lá no nosso canal no YouTube, Giordani Turismo, vai estar todo disponível. E vocês vão poder conferir com mais calma também a hora que vocês quiserem, inclusive mostrando para os passageiros de vocês, compartilhando o link por WhatsApp, divulguem um monte, façam muitas visualizações. Pra gente é importante também, pra gente saber se vocês estão gostando, né? Pra gente seguir com esse projeto das lives aqui de Bento Gonçalves, é muito importante essa interação. Enviem também uns directs para nós no Instagram, comentando o que vocês acharam, que dicas que vocês têm, sugestões, que conteúdos vocês gostariam também que a gente explorasse mais nas próximas lives, né? Se esse horário da 1 hora é um horário bacana, ou que outra sugestão também vocês têm pra gente, que a gente está adaptando. O primeiro horário foi às 10, a segunda live foi às 15, essa é 1 hora, porque recebemos inclusive ligações e e-mails pedindo por esse horário. Mas nos compartilhem, nos abasteçam de informação, interajam com a gente, que a gente vai estar sempre trabalhando, se planejando para fazer o melhor para vocês, que são a razão da nossa existência. Então, Nicole, quero te agradecer, muito obrigada por ter aceitado esse convite de prontidão, né, de estar aqui conosco, de trazer esses produtos lindos, de compartilhar tanta história e conhecimento com a gente. É um prazer, a gente que agradece estar podendo contar um pouquinho para vocês, explicar, né, um pouquinho como funciona a nossa casa. E muito obrigada a todos vocês. As perguntas que eu não consegui responder, até porque eu vou confessar que o meu iPad também deu uma travadinha, que eu não consegui comentar aqui com vocês tenho certeza que a gente responde direto para vocês, tá? E os nossos canais estão aí, interajam conosco, perguntem sempre que quiserem. Lembrem também que nós temos executivos em todo o país, tem executivo no Nordeste, o Carlos que está aí nos acompanhando, tem executivo também atendendo o Rio de Janeiro, que é a Ana Paula, que eu vi que tem audiência aqui do Rio, ela atende o Paraná também. Então, assim, o Brasil todo coberto aí pela nossa equipe. Nos mandem as perguntas que a gente pode compartilhar esse vídeo e responder. Obrigada, até a próxima terça-feira, onde a gente vai falar sobre o City Tour Viva a História. Até mais!